de número 4, Alegre Verdade. Alegre verdade, quão bom é ouvir que ao Deus de bondade aprovém abrir a glória, ao caminho, ao vil pecador. Vitória da graça, vitória do amor. Foi ato espontâneo da parte de Deus, seu Filho envia-nos da glória dos céus, e por sua morte o campo aplanar, a fim de tal graça poder operar. Lá estava o pecado tão ameaçador, a dor nos vedando as bênçãos do amor, clamando a justiça que sem perdoar a culpa devia nos castigar. Mas Deus a seu Filho ao mundo enviou, e o fim desejado por ele alcançou. Pois Cristo a si mesmo a morte se deu, e o grande empecilho assim removeu. Se cremos em Cristo, Deus pode ficar justo ainda no ato de justificar, pois fica a justiça agora a favor daquele que é crente em Cristo Senhor. Aos homens Deus chama, pedindo atenção, a voz que proclama o pleno perdão, e o dá mesmo aquele que mais culpas tem, quando arrependido ao Salvador vem. Vamos ter uma palavra de oração acompanhando o nosso irmão Vitório. Logo após nós vamos estar lendo o texto da lição dessa manhã. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigado por mais um dia no qual o Senhor nos veste, podendo estar aqui na tua casa, louvando e ouvindo a tua palavra. Sim. Que os nossos corações estejam sempre abertos, os nossos ouvidos também, para que essa palavra possa entrar e enraizar em nós. Amém. Possamos sempre praticá-la no nosso dia a dia. Sim. Essa oração que fazemos, agradecidos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina desde sempre. Amém. Amém. O texto da lição que nós vamos entrar nela agora, daqui a pouco, está lá em Colossenses capítulo 3, verso 18 em diante. Todo o resto do capítulo 3 de Colossenses. E depois nós vamos ler ainda o capítulo 4 de Colossenses, todo o capítulo 4. É o que está na lição, né? A vida do novo homem. Vou estar lendo o primeiro versículo e depois os irmãos nos ajudem na leitura sequencial. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor.
Pais, não irritem os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão só agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco justiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes o Senhor nos céus. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Orai para que eu consiga manifestá-lo francamente, como me cumpre fazê-lo. Portai-vos com sabedoria para a conscrição de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão, amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o objetivo principal de vos colocar a par sobre como estamos vivendo, e para que ele possa confortar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que for aqui popular. Aristarco, que está preso comigo, os saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Jesus, conhecido por justos, os quais são os únicos da circuncisão que cooperavam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúdo-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobre maneira, principalmente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E lhes dou testemunho de que muitos se preocupam com vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúdo-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja recebida e lida na igreja dos Laodicenses, e que vós, de igual modo, possais ler a carta de Laodiceia. Também dizia a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Amém. Bem, irmãos, a nossa lição de hoje vai falar sobre a vida do novo homem. Apesar do texto que foi escolhido, para estudo dessa manhã ser bem extenso, mas se os irmãos observar, no final do texto que foi lido, ele faz um resumo mais de saudação. Então não é talvez o intuito da gente estar entrando em comentário no final do texto, sobre o último ponto do texto que nós lemos. Porém, temos um breve resumo com relação ao princípio do texto que nós lemos. Quando se diz o tema a vida do novo homem, eu vejo assim que uma parte desse Colossenses estaria talvez no verso 1 ao verso 3 de Colossenses 3,
mais focado para o tema. Como é a vida do novo homem, esse pedaço, esses 3 versículos, né, do capítulo 3 de Colossenses, do verso 1 ao verso 3, fala mais um pouco profundo, né, sobre a vida do novo homem, a respeito do homem velho que foi morto, o novo, né, que ressurgiu e mortificando, né, a natureza terrena. Contudo, dentro do texto do capítulo 3, que nós lemos do verso 18 ao final do capítulo todo, ao verso 25, depois do capítulo 4, verso 1 também, nós vamos estar vendo aqui alguns papéis correlacionados à pessoa que mudou de vida, que foi transformado, que está vivendo uma nova vida, que está incluído as mulheres, os maridos, os filhos, os servos e os senhores. E quando Paulo fala, aconselhando, né, a maneira como eles deveriam se portar diante das pessoas, ele coloca alguns papéis de cada um separadamente. As mulheres, né, sujeitai aos vossos maridos. Maridos, na versão que o irmão Rodrigo leu aí, gostei muito, que não trata, né, as mulheres, os maridos não trata com grosseria, né? Infelizmente a gente é muito falho, né? Às vezes a gente trata, né, as mulheres da gente com grosseria em alguns pontos. Mas não é por falta de amor, irmãos. Às vezes é porque pela natureza que a gente carrega ainda, né? Natureza pecaminosa. E isso acontece no convívio, né, entre marido, mulher, filhos, mas não deve ser o estilo de vida. Acontecer, mas o fato é quando o acontecimento ele surge, mas existe quando nós reconhecemos nossos erros. E quando fala também de servos, né, obedecei aos vossos senhores, os vossos senhores, né, tratai os vossos servos com justiça, os pais não irriteis os vossos filhos, os filhos obedecei aos pais. São papéis diferentes, contudo existe uma finalidade centralizada em tudo isso aí. E eu gosto muito quando fala, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, verso 23. Essa colocação de Paulo aqui no verso 23 do capítulo 3, eu vejo que ela é colocada para todos eles, tanto as mulheres, como os maridos, como os filhos, como os servos, como os senhores. Verso 23 fala assim: tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Isso muda tudo, a nossa maneira de agir. Sabe por quê? Porque nós somos falhos, nós temos nossos erros. E quando a gente pensa que a gente está prestando um serviço, né, uma ação a pessoas que é falha, que é imperfeita como a gente mesmo, muitas das vezes a gente não tem a atitude motivacional que sai de dentro para estar prestando esse papel a outra pessoa. E às vezes a gente faz de qualquer maneira, faz de qualquer jeito. E o fato, quando fala assim, amai as vossas mulheres, né, prestai um carinho a elas, está falando para fazer de todo o coração, como ao Senhor. Porque quando nós somos transformados através do Espírito Santo de Deus, nós já não estamos mais focalizados em viver para a nossa vontade, os nossos desejos, mas a vontade de Deus. É essa transformação que tem na vida de cada pessoa que conheceu a Cristo e entregou na vida dele, a vida na mão dele. Essa é a diferença. Existe um ditado que as pessoas no mundo lá fora costumam dizer, né? Os crentes falam que são santos, são um comedor de feijão como nós mesmos. Quando a palavra santo fala santo, não está falando de perfeição correlacionada a nós, a essa vida, mas está falando de uma transformação e santificado pelo sangue de Cristo.
é santificado pelo sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Mas contudo, irmãos, veja bem, um ponto bastante integrante, que às vezes a gente costuma observar, é o seguinte: com relação aos nossos deveres, tanto como maridos, como mulheres, como filhos, como servos e senhores, hoje não existe, a questão da escravidão. Paulo estava falando ali com relação ainda ao tempo de escravo. Mas vamos focar mais na questão maridos, mulheres, pais e filhos. Sabe o que acontece muito? Nós procrastinamos aquilo que nós deveríamos fazer. Aquilo que nós precisaríamos fazer hoje, nós sempre jogamos para amanhã, não é verdade? Às vezes tem uma lâmpada queimada na nossa casa para ser trocada, e a mulher fala assim com o marido, para trocar aquela lâmpada: ah não, depois eu troco, não, amanhã eu troco, e vai ficando, vai ficando para amanhã. Se chama procrastinação, sempre deixando, sempre jogando para amanhã, para depois. Existe um animal no meio dos animais que é o que mais procrastina. Os irmãos conhecem o nome dele? Ou conhece, esse animal? Eu sou um pássaro que sempre diz amanhã eu vou. Como é que é o nome dele, irmão Barnabé? Pode esquecer o nome. Bacurau. É Bacurau. É o jeito dele cantar, amanhã eu vou. Meu pai. O cantado do Bacurau é amanhã eu vou, interpretado pelos homens, amanhã eu vou. E essa procrastinação, sempre deixar para depois, irmãos, nós estamos nos excusando dos nossos deveres, dos nossos papéis. E existe uma palavra que eu aprendi, que quando as irmãs, seus maridos falarem amanhã eu faço, depois eu faço, os filhos, também os filhos, os pais para os filhos, isso aí inclui tudo, ou até mesmo, não é só os maridos, as mulheres também, às vezes o marido quer que ela faça alguma coisa, algum dever, e sempre deixa para depois. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Sempre dizer uma palavra motivadora. Você é uma pessoa de futuro. Você sempre deixa para depois, pessoa de futuro. É motivador, mas é real, porque muitas das vezes a gente quer criticar, mas às vezes a atitude da gente pode mudar a razão e a consciência da outra pessoa. Uma vida transformada é acompanhada dos frutos do Espírito, onde o velho homem é crucificado através de uma libertação pelo conhecimento da verdade. Lá em João 8, verso 32, vai falar, conhecereis a verdade vos libertará. Também, irmãos, o que acontece é o seguinte: existe uma questão muito óbvia, e ela é muito presente na vida hoje das pessoas, é o engessamento, é o enrijecimento, a inflexibilidade, a incredulidade e a insatisfação. Às vezes a gente quer que as outras pessoas façam aquilo que eu deveria fazer. Às vezes a gente exige demais dos outros aquilo que eu deveria fazer. E isso faz com que nós ficamos engessados, enrijecidos. E aí eu deixo de fazer o que eu precisava fazer. E aí eu não começo, a não produzir frutos. E a culpa é de quem? É do meu irmão? É da minha mulher? É do meu filho? Ou é do meu pai? É de sempre alguém, mas nunca é minha. E essa responsabilidade não dá para ser transferida. Não tem. A gente pode compartilhar, sim, alguns papéis, mas na relação espiritual fica um pouco complicado compartilhar. Talvez no sentido material, nos deveres, nos afazeres do dia a dia, pode ser sim compartilhada, tanto a mulher, o
marido, os pais, os filhos, pode sim, mas no sentido espiritual fica um pouco complicado para ser compartilhado. Por quê? Porque se a responsabilidade é minha, eu não posso transferi-la para minha mulher. Se a responsabilidade é minha, eu não posso transferi-la para o meu filho, para o meu pai. Eu não posso transferir, ela é minha. E aí eu não tenho o direito de cobrar da outra pessoa aquilo que eu deveria fazer. É porque eu preciso fazer. E essa ação, esse modo de ver, esse modo de ter essa visão dos outros, faz com que a gente fique um pouco engessado. Fica um pouco enrijecido. E essa inflexibilidade nos impede que nós nos aproximamos mais do conhecimento da palavra através do Espírito Santo de Deus, de uma forma a fazer com que eu possa crescer na graça. E crescer na graça, irmãos, não é recitar os versículos da Bíblia todo de cor, não. Isso é memorização, não é conhecimento, é memorizar. Crescer na graça é eu entender que apesar dos defeitos do meu irmão, eu posso ajudá-lo, eu posso dar suporte, eu posso orar por ele, posso interceder por ele, mas eu não preciso criticá-lo, eu não preciso jogar pedra nele, porque quando eu estou jogando pedra no meu irmão, eu estou jogando pedra na minha cabeça, porque ele é membro do mesmo corpo que eu sou membro. Então essa questão de às vezes a gente olhar para outra pessoa querendo cobrar o que ele faça, coisa que talvez eu deveria fazer, faz com que eu mudo a minha maneira de viver, minha maneira de ser e de pensar. Só passando um pouco com relação, depois nós vamos ver lá no capítulo 4, no início, quando Paulo fala, né, sobre algumas orientações, ele fala sobre a oração. A oração, perseverança em ter conexão com Deus através da oração. É o ponto primordial para o crescimento e constância espiritual, né? 2 Tessalonicenses 5, verso 17 fala: orai sem cessar. Se orar sem cessar, não é apenas no momento que nós tiramos para falar com Deus em voz altiva, né, em voz alta, mas também pelos nossos pensamentos. Nós oramos a todo instante, sem cessar, mesmo sem ser por voz, mas por pensamentos. E depois a gente vai ver também uma oração individual, né? Salmo 86, verso 1 e 3, e o 50, verso 15, Jeremias 29, verso 12 e 13. Uns pelos outros, né? Paulo mostra a importância dessa oração para o seu ministério, né? Paulo pede, né, que os irmãos continuem orando, por quê? Para que Deus possa abrir a porta, né? Possa abrir, que a palavra não fique presa, mas que eles possam ter sabedoria e entendimento para falar do amor de Deus, do amor de Cristo. Paulo também fala sobre a questão da sabedoria aplicada. Paulo não fala de uma inteligência, né, sobrenatural, mas sim de uma comunicação, uma conduta que possa influenciar pessoas que através de cada um de nós vão conhecer a Deus. 1 Pedro 3, verso 15, né, fala, Paulo falando sobre essa comunicação, essa sabedoria, né? E depois ele vai falar também sobre a comunicação de linguagem. Viver uma vida comum mediana não exige muito de nós. Viver uma vida de transformação não cumpre os meus desejos como um todo, mas a vontade de Deus. Romanos 12, verso 1. Bem, irmãos, nós gostaríamos de citar alguns pontos aqui para a gente poder também entender melhor sobre a questão, né, desse tema
a vida do novo homem. Como tem sido a nossa vida depois que nós temos crido em Cristo, depois que o Espírito Santo agora habita em nós? Qual tem sido a nossa conduta como servos de Deus, tendo uma vida cristã, movida não pelos nossos desejos, pela nossa vontade, mas sim pelo Espírito Santo de Deus? Essa sim é a alternativa mais correta e mais primordial que Paulo está querendo colocar também aqui em Colossenses, onde, como nós dissemos, né, no início, em Colossenses 3, verso 1 e 3, ele vai falar muito sobre essa questão aí. Vós, né, que fostes mortos, né, para este mundo. E no verso 1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Como tem sido essa nova vida, né? Essa vida do novo homem. É uma vida diferente, uma vida nova, transformada. E Deus transforma onde, irmãos? Aonde Deus transforma? Onde começa a nossa transformação, a transformação de vida do homem? Aonde ele começa? Em nós mesmos. Em nós mesmos. Em nós mesmos. Nosso interior, nosso coração. Nosso interior, nosso coração, né? E nós vamos estar falando alguma coisa sobre essa questão dessa transformação, que ela não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque a vida do novo homem. 1 Tessalonicenses 4, verso 7, que Paulo fala assim: porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação, né? E o motivo pelo qual nós somos transformados, porque esse chamado de Deus não foi para que nós vivêssemos uma vida segundo os deleites nossos, segundo a nossa vontade, mas o chamado de Deus é para que nós possamos viver uma santificação. Essa santificação não está relacionada a uma perfeição, mas um processo de crescimento, um processo de aprendizado, um processo em que nós buscamos a Deus a cada dia, aprendemos coisas novas na nossa mente, renovamos a nossa mente a cada dia, de tal forma que o ontem, hoje nós não somos mais os mesmos. Essa transformação ela tem que ser diária. E quando ela é completa? Quando ela é completa? No final das coisas. No final das coisas. Mas ela é presente, constante, né? Às vezes a gente pensa assim: nossa, como é difícil ser perfeito, como é difícil fazer a vontade de Deus. Claro, o homem natural por si mesmo vai ter isso como impossível, porque a palavra de Deus não está falando com relação a ser uma pessoa perfeita, completa em tudo nessa vida, mas o processo de buscar essa modificação, essa transformação a cada dia, que nos leva a buscar, a fazer a vontade de Deus. Isso elimina todos os preceitos humanos, naturais do homem em si, e sim prevalece a vontade de Deus na nossa vida. Essa transformação, às vezes a gente vê falando muito sobre, né? As pessoas falando: a gente precisa se transformar todos os dias, aprendemos a ser todos os dias, mas às vezes eu percebo, parece que dá a sensação de que ninguém busca entender o que é essa transformação. A gente fica esperando aprender no decorrer do caminho, assim: no dia a dia eu vou aprendendo, mas na verdade não é isso. E é esse que é o grande problema. A gente fala muito sobre, às vezes temos que transformar, temos que aprender cada dia, temos que melhorar cada dia, seguir a vontade de Deus a cada dia. Aí a gente fica esperando entender a vontade de Deus no nosso dia. Tipo assim: hoje eu estou aqui, tá? Eu preciso saber qual é a vontade de Deus aqui para eu poder aprender. A gente esquece que a vontade de Deus já foi manifesta por meio de Cristo. Por isso que o texto que o irmão leu lá em Colossenses 3 no começo, né? Vocês foram
ressuscitados juntamente com Cristo. Quando Cristo é a vossa vida, se manifestar, serem manifestado por ele em glória. Cristo, ele tem que ser a nossa vida. E a gente não tem que ficar esperando Deus revelar para mim qual é a vontade dele para fazer, porque ele já revelou. Eu não tenho que esperar Deus mostrar para mim o que eu preciso fazer para melhorar, porque ele já revelou, ele já mostrou, ele já ensinou. E aí essa é a grande questão, né? Porque muitas das vezes a gente vê as pessoas falando, tem que ir melhorando, tal, mas enquanto eu não buscar aprender, Deus não vai chegar para mim e revelar no meu decorrer do meu caminho. E é esse que é o grande problema. A gente sabe que tem que melhorar, a gente sabe que tem que transformar, mas não vai adiantar eu ficar esperando Deus me mostrar isso, porque ele já fez. Ele não vai fazer de novo. Ele pode, com o Espírito Santo, vai cutucar a nossa mente, vai cutucar o nosso coração, principalmente fazendo o quê? O que o Espírito Santo faz conosco? Ele nos relembra aquilo que nós já aprendemos. A revelação já está aqui, a palavra de Deus está aqui, já foi revelada. Por isso que a gente fala sobre a importância de nós buscarmos ler, entender, e principalmente às vezes, como o irmão falou, não adianta decorar. Eu leio todo dia, estou lendo, não adianta. Enquanto a gente não colocar, se ela não estiver guardada em nosso coração, não vai adiantar de nada. Às vezes tem gente que lê demais, lê bastante, mas às vezes não vai lembrar de algum versículo para aplicação do seu dia a dia. De que adianta? Enquanto a gente não tiver ela guardada em nosso coração, como o salmista fala, né, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, enquanto ela não estiver internalizada dentro de mim, às vezes não adianta eu também ler todo dia. Se eu ler, mas ela só li e já esqueci, como aquele... eu estou tentando lembrar onde que Paulo usa essa alegoria, né? É como que o homem chega diante do espelho e logo se sai e já esqueceu do que ele acabou de ver. Como chegou em frente ao espelho, vi, tá tudo bem, saiu, já esqueci o que eu acabei de ver. Às vezes a gente faz isso, a gente chega na palavra de Deus como um espelho, porque Hebreus fala sobre isso, ela revela aquilo que nós somos. A gente chega diante do espelho, mas simplesmente já parou, já saiu e falou assim, esqueci o que eu li, o que foi. A gente não internaliza nada, não coloca dentro do nosso coração. Vai adiantar de que isso? Vai esperar Deus vir e nos mudar de uma forma misteriosa, maravilhosa? Isso não vai acontecer. Não adianta. Então a gente tem que entender que não é só ler, não é ler todo dia, mas a gente precisa guardar, fazer questão de dar prazer de fazer isso e guardar em nosso coração. Para quando você estiver passando por um momento, uma situação, o Espírito Santo vai lá, resgatar lá naquela caixinha que está guardada no seu coração lá e trazer a sua memória. Assim, eu já aprendi sobre isso, Deus já me revelou sobre isso. E então essa questão desse aprendizado a gente tem que entender de que ele não vai ser miraculoso, mas ele já foi revelado. Esse aprendizado ele já nos foi ensinado, já nos foi mostrado várias e várias vezes, repetidas vezes. A gente parar um pouquinho e refletir quantos anos nós temos de reunião, de igreja. Eu não falo da igreja local, mas falo eu como pessoa, desde criança, na escolinha, desde a adolescência, a gente acompanhando a escola dominical. Quantas escolas dominicais eu já tive no decorrer da minha vida, para eu chegar hoje e simplesmente falar, eu não sei o que Deus quer para mim. Quantas oportunidades que nós já tivemos de refletir na palavra de Deus, que nós já tivemos no decorrer da minha vida, para eu chegar hoje e falar que eu não sei o que Deus tem para me ensinar, que eu não consigo me lembrar de nada na hora que eu precisar, porque a gente não está guardando em nosso coração. O momento que a gente está passando aqui é só o momento que a gente está aqui, é igual a alegoria do espelho. De tarde já esqueci o que a gente falou aqui de manhã. E aí esse vai ser o problema. Como que nós vamos crescer? Como que nós vamos evoluir? Aí a gente fica nessa, a gente tem que crescer, tem que evoluir, a gente fica na expectativa de Deus me mostrar na hora. Mas se eu não tiver isso guardado dentro de mim, pode ser que aconteça? Pode ser, mas olha, vai ser muito mais difícil. E aí quando a gente vê essas atitudes, a gente até comentou nos estudos que a gente está falando sobre a família, eu entendo muito isso, esse ensino para as esposas, esse ensino para os maridos, os filhos, os pais, servos, senhores, parece que é uma antítese ao nosso coração, igual fazer a relação aí de pais e filhos,
Quando você tem uma autoridade sobre alguém, parece que seu coração quer crescer em cima disso daí, né? Eu tenho autoridade, então posso fazer o que eu quiser. Aí seu coração, seu orgulho quer crescer. Aí vem a palavra de Deus e diz, espera aí. Não é assim que você vai criar seu filho, não. Você tem autoridade, mas é para você fazer em amor. Né? Lá em acho que é Efésios, né, também fala sobre isso, fala como que os pais devem ensinar em amor, né, em obediência a Deus. Da mesma forma os filhos para com os pais, quando essa questão de você ser obediente a alguém, que você quer se rebelar, seu coração quer se rebelar, vem a palavra de Deus e diz, espera aí, não é assim não. Então, da forma do marido também com a esposa, né? Às vezes uns querendo se achar superiores, querendo ser maiores, eu que mando, eu sou mais forte, eu sou não sei o quê. Aí vem a palavra de Deus, espera aí, não é assim não. Ama como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Como a gente refletiu hoje de manhã, ele se fez menor do que ela para poder servir. Então eu vejo essa relação, dessas relações familiares e até externas, exatamente isso, é a palavra de Deus vindo para nós e contrapondo exatamente o que o meu coração quer fazer. Se a gente for olhar pelo natural, né, meu coração quer, o que meu coração quer, deseja fazer? Aí vem a palavra de Deus me ensinando, agora faz o contrário. Vai lá e bloqueia e faz o contrário. Então assim, realmente, é um processo de encaminhada que nós vamos ter, mas não vai adiantar essa caminhada se não tiver essa preocupação de aprender. E não adianta a gente ficar esperando Deus revelar, porque Ele já revelou. E talvez é um momento da gente refletir pessoalmente, né, cada um de nós sobre a nossa vida, exatamente sobre isso. E poxa, quantas escolas dominicais já tivemos, quantos estudos já tivemos, quantas vezes já ouvi a palavra de Deus, para eu chegar às vezes hoje e falar assim, será que eu não sei ainda o que Deus quer que eu faça na minha vida? A gente então precisa acender esse alerta para cada vez mais que abrirmos o livro, a gente tenha mais anseio e vontade de interiorizar, guardar tudo que a gente está aprendendo, ouvindo no nosso coração, deixar ele bem guardado para toda vez a gente ir realmente crescendo, né, juntamente com isso. Nessa fala do irmão Rodrigo aí, eu lembrei de um irmão, quando eu morava na roça, lá no Córrego do Roque, aí tinha um irmão lá que ele era membro da igreja cristã muitos anos, 30 anos ou 40, não sei, muito tempo mesmo. Aí toda vez na escola dominical, quando o irmão ia lecionar na escola dominical, sempre fazia algumas perguntas, né, aleatórias à classe. E aí quando chegava nesse irmão, que era direcionado, né, qualquer pergunta, podia ser uma pergunta, às vezes até simples demais para ser respondida. Aí quando chegava nesse irmão que perguntava, o irmão sempre dizia, quero aprender. Mas nunca respondia, quero aprender. Irmãos, é uma palavra, é uma resposta boa, quero aprender. Eu também quero aprender, todo dia quero aprender. Mas o que eu tenho aprendido? Eu não manifesto? Eu não revelo? O que eu tenho aprendido vai ficar para mim? Ou será que esse dito quero aprender é apenas para tapear que eu não estou prestando atenção, que eu não estou ouvindo, que eu não estou aprendendo? Então a minha resposta, quero aprender. Qual é? Então, assim, na visão, assim, aparentemente, não é julgando, né, prejulgando, mas assim, então entender assim, que existe pessoas que às vezes até dizem, né, quero aprender, não sei, não estou querendo dizer, nem todo mundo é assim, mas muitas das vezes quero aprender, é porque eu não tenho aprendido nada, aí a melhor desculpa é, quero aprender, é a melhor desculpa. Na verdade eu não estou aprendendo nada. É outra situação, irmãos, quando o irmão vem aqui à frente falar, pode ser qualquer coisa. Penso eu, é a minha maneira de pensar, eu posso talvez não absorver 100% do que o irmão disse, posso não absorver 100%, mas se algo que ele falou que na minha vida vai fazer uma grande diferença, glória a Deus por isso, amém. É isso que eu preciso fazer, isso é aprender, isso sim é aprender, mas não é ficar só aqui não, ou mesmo na leitura, é na prática diária onde quer que eu ande. Então isso é um aprendizado, é o aprendizado que a palavra de Deus diz. Nós vamos depois na frente citar, mas os irmãos lembram que o Jesus disse, né? Errais não conheceis a Escritura, né? E lá em João 5, verso 39 fala, examinai as Escrituras, porque cuidais nela tem o quê? Vida eterna.
Irmão, nós precisamos entender o seguinte. Irmão, temos essa certeza da vida eterna? Pela palavra de Deus, a palavra de Deus nos garante que nós somos salvos por Cristo, através da fé, mediante a fé, pela graça. Nós somos salvos pela graça, através da fé. Se nós temos essa consciência, irmão, nós temos que ter o quê? Uma devida motivação, talvez eu poderia dizer preocupação, mas é uma preocupação assim, não de ansiedade, não preocupação negativa, mas positiva, de buscar crescer na vida cristã, buscar aprender, buscar o amadurecimento, porque enquanto eu não estou buscando o amadurecimento, de certa forma, parece assim que, não sei, de certa forma eu posso estar puxando, em vez de andar, né? Porque quando busca amadurecimento, não é plenitude, não é isso que estamos dizendo, mas aquele amadurecimento que cada dia, hoje eu aprendi 2 palavras novas que vai auxiliar, que vai influenciar outras pessoas para conhecer o Evangelho. Eu aprendi a viver, que é diferente, uma coisa nova que eu não sabia e vou pôr em prática. Isso tudo soma positivamente na vida cristã, no reino de Deus, no corpo de Cristo. Isso faz fluir, né, o nome de Deus na vida das outras pessoas. Mas se eu penso assim, não, eu sou um cristão, graças a Deus, para mim a vida eterna está de bom tamanho, né? Tem vida eterna, está bom. E me acomodo, e não busco crescer na vida cristã, de certa forma, a gente vai entender que a gente vai viver como criança a vida inteira. É o que a palavra de Deus diz, né? E ninguém quer viver como criança. Já pensou, uma criança de 30 anos com a mente de criança, uma pessoa de 30 anos com mente de criança do tamanho da criança? Não faz sentido. Assim também não faz sentido um cristão viver todos os seus dias e não estar aprendendo nada, não está amadurecendo, não está crescendo. Uns crescem mais do que os outros na maturidade cristã, sim, mas não é isso que eles estão querendo dizer. Estão querendo dizer, busque todos os dias, faça a sua parte como cristão, né? Viva intensamente no Espírito, buscando esse crescimento. É isso, irmãos, é isso. Então, temos um chamado, Deus nos chamou, né? 1 João 4, verso 19, que fala que Ele nos amou primeiro. Efésios 1, verso 4, fala que Ele nos escolheu desde a fundação do mundo, a igreja. Então nós temos um chamado que é de Deus, esse chamado. Deus nos chamou, né? E um propósito. Qual é o propósito? Para a santificação. Mas para a santificação, buscar descobrir a vontade de Deus é o princípio, né? O princípio desse propósito. Buscar a vontade de Deus. Não é tudo, mas é o princípio, é o começo desse propósito. É a nossa santificação. Nossa base não está fundamentada em um que, mas sim no quem. Eu gosto muito dessa definição e dessa separação. Irmãos, tudo isso aqui que nós vemos, todo o sacrifício que a gente faz, todo o esforço que a gente faz para ter isso aqui, visível, é bom? É. Mas isso não é prioridade. Isso não é prioridade. Por quê? Porque isso está relacionado a um quê e não a um quem. Se Deus falasse para nós, né, diretamente, na verdade, Deus está mais preocupado com a nossa vida interna, interior, com a nossa vida cristã, do que a beleza do físico.
do material. A gente faz isso para o nosso conforto. A gente faz isso para uma melhora. Não fazendo aos homens também, mas para Deus. Mas, na verdade, o princípio, né, o que é mais importante, mais relevante, não é isso. É a nossa vida. É a nossa consciência transformada. É o nosso coração atrito pelo Espírito de Deus, relacionado a o que Deus é, quem Deus é na nossa vida. É o quem e não o que. Em quem nos tornamos através da palavra de Deus. Deus não está preocupado no que fazemos, mas em quem nos transformamos. Vejamos bem Colossenses capítulo 3 e o verso 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos. E Efésios 4, verso 22 a 24, ele vai falar que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. É isso que Deus quer de nós. É a nossa transformação, a nossa consciência renovada. É isso que vai fazer a diferença nas outras pessoas. É bom a gente convidar pessoas para estar aqui nos cultos, é bom, mas o que vai transformar, o que vai influenciar as pessoas é a nossa mudança de vida, a nossa transformação, a vida interna, aquilo que nós produzimos, né? O nosso comportamento é apenas o reflexo daquilo que nós somos. Não pode ser o princípio do nosso comportamento, mas sim a consequência. A fé é fundamental para a vida mudar de forma ou mudar de forma. Podemos interpretar das duas maneiras: mudar de forma ou mudar de forma. Não viver na forma antiga de ser, mas reconhecer que não andamos mais segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. João 15, verso 14, né? Jesus falando lá: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E às vezes, irmãos, a gente cria um conceito errado do mandamento de Deus, através de Cristo Jesus, através da palavra dele, de que isso são regras que nós precisamos cumprir. Não, nós vamos cumprir elas depois que a nossa consciência foi modificada, depois que ela foi transformada. Porque se a gente for cumprir regras da palavra de Deus sem ter essa consciência transformada, é apenas religiosidade, é apenas legalismo, é apenas um comportamento externo, não influencia naquilo que está dentro de nós. É preciso primeiro mudar essa consciência, mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso entendimento. Nossa vida tem que ser primeiro ser, depois fazer. E para que sejamos transformados, é preciso que venha de dentro, né, para fora, que nós falamos agora há pouco. Isaías 29, verso 13, falando ali, né, Deus falando que esse povo, eles me louvam, eles me honram, né, e me buscam, mas a gente, tudo externo, nada interno. O coração do povo de Israel, nessa profecia aqui, né, de Isaías, estava longe de Deus. Eles estavam buscando apenas por uma situação de interesse, e tudo externo, não tinha nada que vinha do interior deles, e Deus despreza esse tipo de busca, a busca superficial, né? Quem é transformado pelo Espírito vive em novidades, né? 2 Coríntios 5, verso 17, né? Assim quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Lamentações 3, verso 22 e 23, que fala, né, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas são novas a cada manhã. Por que novas? Por que novas, irmãos? Por que novas? Existe um sentido para isso.
ela se renova a cada manhã. Se renova. Porque a cada dia a gente falha, né? Então, cada dia a misericórdia dele está sobre nós, né? Se ela vencesse ontem, então hoje, eu já, só pelo fato das coisas que hoje eu fizer, eu já, entre aspas, né, já estaria lascado, né? Se ela vencesse amanhã, não renovasse hoje, eu já estava lascado, porque eu não sou perfeito, eu sou imperfeito. Cada manhã se renova, porque a cada dia eu preciso dessa misericórdia para mim, que eu não sou perfeito. Então... E o fato de nós reconhecer essa misericórdia de Deus para nós, né, direcionada a nós, o fato de nós reconhecermos essa misericórdia de Deus, que ela é permanente, diariamente, todos os dias, é algo que a gente vai vivenciando, algo assim novo a cada momento de nossa vida. Por quê? Porque nós, uma vez que entendemos que Deus deu o seu Filho ali na cruz do Calvário para nos salvar, é um fato acontecido. Mas eu ter a consciência de que Deus a cada dia tem misericórdia de mim, cada dia, é algo que eu preciso renovar diariamente, entender ela, de forma a não ficar algo meio que mecanizado, né? Ter consciência não é algo mecânico, é algo da razão, é eu entender, é ter um entendimento transformado, porque muitas das vezes a gente pensa numa situação que fica um pouco mecanizada, né? Formalizada, e ela não pode ser formalizada nem mecanizada, ela tem que ser algo que seja renovado a cada dia em nossos corações. O novo homem não depende mais das circunstâncias, né? Colossenses 3, verso 3 fala: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, né? Então o que? Não depende mais das situações, das circunstâncias, ainda que... Vamos ler também Abacuque, capítulo 3, verso 17. E 18. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, acho que isso aí tinha que ser um lema de qualquer cristão, verdadeiramente transformado. Ainda que tudo dê errado, minha fé em Deus não é abalada. E não é pelo mérito nosso não, irmãos. Não é pelo mérito nosso. É porque uma vez Deus teve misericórdia de nós e nos salvou, nos resgatou. Então, ainda que tudo dê errado, eu vou continuar louvando e servindo a esse Deus, porque Ele teve misericórdia de mim, né? Ainda que não tenhamos um lugar definido para reunirmos, ainda que pessoas possam me perseguir, ainda que eu perca tudo que eu construí, eu vou, eu tenho consciência de que eu vou, tenho fé que eu vou servir, louvar o nome de Deus. É isso que o Espírito Santo de Deus nos revela, né, em nossos corações. Quando nossa vida é modificada, todas as coisas passam a fazer sentido, né? Romanos 8, verso 28, todas as coisas fazem sentido. Como entender o sentido dos fatos? Primeiro, descobrir nossa finalidade. Qual é a nossa finalidade? Primeiro, vamos citar algumas, né? Não são todas. Agradar a Deus. Nossa finalidade não é agradar nós, mas agradar a Deus.
Amar o próximo, Mateus 22, verso 39, né? Ali que o Senhor Jesus fala, amai o próximo como a ti mesmo. E aí existe uma diferença que as pessoas muitas das vezes interpretam esse versículo de forma errada, amar o próximo como a ti mesmo. Então, qual é a primeira pessoa que foi amada? Amar o próximo como a ti mesmo. Qual é a primeira pessoa que foi amada? Você mesmo. Amar como a ti mesmo. Porque você não se expõe a algo que você tem uma opção de escolha. E da mesma forma que você se ama, deve amar o seu próximo. É diferente do que Paulo fala lá em Timóteo, homens amantes de si próprio. É diferente. Esse amor de si, ele deve existir, porque é do homem. Ele só não pode ser a prioridade total da pessoa, principalmente do cristão, porque aí vai virar amante de si mesmo, ele vai amar, é o egocentrismo, né? Ele sempre vai achar que ele deve ser amado e amar a si próprio mais do que os outros, e fala uma comparação, como igual a você mesmo. Jesus não releva aqui acima nem abaixo, ele fala como, que é igual a si próprio, é um amor, né, igualado. Como você ama a si próprio, então ama o seu próximo, né? É isso que Jesus está falando aqui. Influenciar as pessoas, né? Romanos 12, no verso 2, que fala sobre a questão da nossa mente, esse versículo, Romanos 12, verso 2, que fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que vocês não sejam conformados com o sistema desse mundo, mas vocês devem influenciar as outras pessoas, porque vocês foram renovados no vosso entendimento através da palavra, através daquilo que vocês conheceram, e agora vocês vão influenciar as outras pessoas. Vocês agora são testemunhas, não apenas dão, mas são testemunhas, né? O dar testemunho é apenas um reflexo. Então é um ser transformado, é um ser modificado, é um ser onde a mentalidade, o entendimento, a consciência foi renovada através de Deus, para que o mundo possa conhecer a Deus através de nós, ser uma bênção na vida delas, né? Gênesis 12, verso 2, quando Deus fala a Abraão, né? Ser tu uma bênção, viver no propósito de Deus. Romanos 8, e o verso 28, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e fala no final, no seu propósito, né? No propósito de Deus. Buscar se conhecer, identidade, crise. 1 Reis 19, verso 3 e 4, quando fala sobre Elias. Elias era o profeta de Deus, mas naquele momento ali, ele se viu em crise de identidade. Irmãos, às vezes nós também podemos estar numa situação temporária de uma crise de identidade. Nós fazemos tudo aquilo que convém a nós fazermos dentro de uma vida cristã, buscamos a Deus, oramos, buscamos a santificação, dentro daquilo que na nossa visão é algo do nosso dever como cristão. Mas aí as coisas começam a dar errado na nossa vida, e a gente começa a deixar, né, de olhar para o lado espiritual, o lado que Deus quer que nós olhamos, e começamos a olhar para as coisas como apenas pessoas naturais, pessoas comuns. E a gente começa às vezes a perguntar: será que Deus não me esqueceu de mim? Estou padecendo, eu não mereço isso. Crise da identidade. Quem somos nós? Elias
de certa forma, se os irmãos for observar lá nesse texto aí, ele desejou o quê? O que ele desejou? A morte. Era o profeta de Deus. Quantos profetas de Baal tinham sido mortos através de Elias? 450. E Elias fugiu de quantas tropas depois? Quando ele se viu ali, refugiado, fugiu de quantas tropas? Fugiu de quem? Só de Jezabel. Jezabel. Irmãos, a nossa identidade é algo primordial. Saber quem nós somos. Filhos de Deus. Servimos a um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, não para satisfazer apenas os nossos desejos. Porque eu também não posso falar que Deus não satisfaz o nosso desejo. Eu não posso falar isso, porque seria antibíblico. Porque Deus satisfaz os nossos desejos também. Ou não? Ou não, irmãos? Nós cantamos em Cristo me satisfaz completamente. Sim, lá em Salmo fala, né? Lá em Salmo não fala? Descansa no Senhor, confia nele. Agora, só que esses desejos não devem ser segundo o meu coração. É que é diferente. Tem que ser segundo a vontade de Deus. Mas ele satisfaz meus desejos. Né? Portanto, lá em Tiago fala, né? Vós pedis e não recebeis, né? Que pedis maus. Depois ele vai falando. Lá mesmo fala também em 3:17, toda boa dádiva vem dele. Que não há sombra de variação. É porque a gente remete muitas das vezes desejos apenas os desejos só da carne, da carnalidade. Não, desejo não. É desejo. Desejar boa saúde, desejar o crescimento espiritual, desejar bom relacionamento com os irmãos, com a sociedade, de forma a influenciá-las. Esse é um desejo, né? Então eu não posso falar que Deus não cumpre, né, também esses desejos. Mas contudo, irmãos, nós precisamos de saber da nossa identidade. Vamos prosseguir para o final. Outra situação, né? Buscar conhecer, reclamar. É meu hábito, né? Quantas vezes, né, a gente começa a criar um hábito de reclamar, reclamamos, está chovendo, não dá para secar a roupa que foi lavada, né, que foi colocada no varal, não dá para secar, está chovendo, não dá para trabalhar ao ar livre, né? E a gente começa a pôr os pontos negativos. Está dando sol, nossa, que calor, né? Aí a gente começa a andar pela estrada de chão emburacada, cheia de poeira, nossa, que estrada, né? E a gente pensa que não é reclamar. É reclamar. Só que o problema de reclamar, muitas das vezes, não é o problema em si. O problema é quando a gente cria um hábito. A gente reclama de tudo e nunca está satisfeito. E questão de não estar satisfeito quer dizer que a gente acha que a gente não merece. Irmãos, tudo tem um propósito. Quando a gente aprende, mesmo nas coisas naturais que tem um propósito, eu te falo uma coisa, irmãos, com toda a veracidade. Se a gente olhar tanto uma coisa que a gente pensa que é negativa, como outras demais, aquilo ali tem um propósito. E muitas das vezes, quando a gente olha nesse ponto positivo, a gente vê que está somando em alguma coisa na vida da gente. Só que a gente não está enxergando. A gente está vedado, está cego, né? Está com os olhos fechados e não consegue ver essa situação. Eu lembro que, apesar que não é algo, né? Não é algo, talvez vamos dizer assim, que natural, é algo modificado pelos homens. Mas pensa numa situação que eu me sentia, talvez, como é que eu poderia dizer? Não conseguia me adaptar ao sistema do horário de verão. Uma hora adiantada, depois uma hora atrasada. Durante 3 meses. É difícil adaptar. Depois eu comecei a usar aquilo ali para os pontos positivos na minha vida. Aí comecei a ver que realmente eu acho que está mais ligado à minha maneira de ver as coisas do que ela em si própria. Porque quando você começa a olhar
o ponto positivo das coisas se torna muito mais leve, mais suave, né? Eu sei que alguns pontos alguém pode se sentir prejudicado, mas se você olhar no ponto positivo, você vai ser beneficiado, né? Murmurar faz parte da minha vida? Murmurar faz parte da minha vida? É uma pergunta. Ser ansioso é o meu estilo de vida? Andar ansioso? E agora um ponto bom. Ser generoso. Será que eu gosto de ajudar? Quando a gente diz, irmãos, ser generoso, gostar de ajudar, não é apenas dar uma cesta básica para quem precisa, não é apenas isso. Não é apenas dar uma boa oferta para alguém, né, que precisa. Mas ser generoso é quando a gente vê alguém que precisa da nossa ajuda e nós estendemos nossa mão. Independente de qual ponto que seja, é generosidade. E às vezes a gente talvez não está pondo isso como algo na nossa vida. Ser responsável. Cumpro com os meus deveres? Ser determinado. Desisto fácil. Iniciativa. Só faço se me mandar, né? Acho que vai muito mais além daquilo que a gente pode ser. A gente pode ser mais, pode oferecer mais, pode fazer mais, né? E essa vida do novo homem, ela precisa ser estudada, precisa ser aplicada, precisa ser colocada em prática em nossa vida. Os irmãos, gostaria de comentar alguma coisa? A gente vai concluir aqui, não vamos passar alguns outros pontos, mas a gente vai estar terminando, o horário está vencendo. Nós gostaria de comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Nada a declarar? Então, apenas finalizando, irmãos, sendo assim, não tenho nenhum motivo para desistir, muito menos para retroceder, mas avançar rumo ao alvo que é Cristo, né? Sendo transformada a minha vida diariamente pelo poder do Espírito. Que seja essa, né, a nossa atitude, a nossa intenção, o nosso propósito, como assim Cristo nos ensinou, né? Nos deu o exemplo para que nós possamos seguir as suas pisadas, para que nós possamos então entender quem nós somos, qual é a nossa identidade. Acho que vale a pena. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos estar orando, pedir ao nosso irmão Barnabé, que esteja orando, finalizando.